Então, esse tema foi um tema pedido pela professora Leda, né, que é essa relação de precificação e vendas, lembrando de um detalhe, né, que precificação é algo que é matemático, é somatório de coisas, tá? Vendas é uma arte. Então, quando nós vamos vender, então, claro que os dois andam juntos, cada um vende de um jeito, né? Então, um vende com a sua simpatia, outro vende com a sua beleza, outro vende com um somatório de possibilidades, mas o que a gente tem que entender é que esse processo do que nós vamos falar, eu vou falar a minha experiência, que eu tenho como ortodontista, que é o que eu uso, né, no dia a dia. Lá no terceira aula do curso, a gente ensina vocês a fazerem a consulta de vocês no formato digital. Há pouco tempo, eu em Rondônia criei um grupo, eu, aluno e a paciente. Fizemos a venda de um tratamento ortodôntico, como se eu fosse o ortodontista da paciente, e de vez em quando eu mandava um WhatsApp para a doutora, ó, fala tal coisa, para você não ficar em muda também, senão parece que eu que sou, que sabe tudo, né? Então, hoje é possível comprar à distância tudo. Hoje é possível ensinar, aprender, comprar viagem, comprar carro, casar, fazer tudo, tudo. É possível tudo à distância, via online e experimentando todas as sensações, né? Então, queridos, bora lá. Do fixo aos alinhadores. Então, o fixo já faz parte do nosso dia a dia, né? Então, esse tema precificação e vendas, que é o que nós vamos abordar aqui, mas antes de mais nada, né, quem é o professor Fernando? Então, né, ali um breve currículo, né, então especialista, mestre, doutor em odontologia pela USP, então a gente já trabalha com essa parte dos alinhadores aí já há muitos anos, tanto é que o último livro nosso de alinhadores foi em 2019, e os livros anteriores, Gu, eu vi que estava tendo um ruído ali, ó, eu só pus um mudo você, viu, Gu, mas se precisar, pode mandar mensagem aqui, ó, me permita. E, então, uma das coisas que eu fiz que foi muito louvável na minha vida como ortodontista, claro que a mini residência dos Estados Unidos foi tecnicamente algo que me acrescentou, mas o MBA que eu fiz na Fundação Getúlio Vargas foi muito importante, porque ali eu era o único ortodontista, né? Lá, e eu preciso voltar e fazer um outro de novo, né? Então, lá naquele grupo tinha tudo que vocês podem imaginar, mas pessoas que queriam vender, que queriam aprender a se comunicar, né? Então, aquilo foi muito importante, foi, assim, um divisor de águas na minha comunicação com o paciente, porque a primeira regra de um vendedor, ele tem o perfil de coach, de treinador, e o coach primeiro ouve, né? E ouvir significa não é usar ouvido, orelha. Ouvir é ver o paciente, é perceber a sua comunicação corporal, física, verbal, olhos. Então, isso é importantíssimo. E aí a gente fala muito isso no curso, que é importante que a gente vá trabalhando essa estrutura visual, né, que é comunicação com o paciente, tá? Trabalho com algumas empresas, trabalhei, né, muitos anos com a Sim, aí quase 14 anos com a Sim, na parte de mini implantes, que foi meu primeiro livro em 2014, e na Morelli a gente desenvolveu o sistema Self-Ligate híbrido, né, da Morelli, do SLH, e aí escrevemos em 2018 o livro SLH, né, o livro, perdão, de alinhadores, né, sistemas autoligáveis biomecânica eficiente. Então, a gente foi trabalhando muito, escrevendo, né, vem de uma família toda de ortodontista, mas o mais importante, que a gente possa chegar aqui para vocês entenderem de onde vem esse programa de curso. Então, já há alguns anos a gente tem trabalhado com os alinhadores, passamos a ensinar os ortodontistas como trabalhar com os alinhadores e fomos mais longe ainda. Passamos a ensinar os ortodontistas a fazer seus próprios alinhadores, que aí já vai contra a curva de mercado, tá? O mercado, as empresas não querem isso. Mas nós não estamos aqui para empresas, tanto é que eu tinha uma empresa, né, de alinhadores, eu saí dessa empresa de alinhadores, exatamente porque como que eu posso, como dono de uma empresa de alinhadores, ensinar os colegas a fazerem seus alinhadores? Aí eu estou meio que contra a empresa. Então, saímos, eu e o Peu éramos um dos sócios da empresa, saímos dali e tomamos essa liberdade hoje de termos toda a nossa estrutura. Então, chamamos hoje, nesse grupo fechado, de fábrica de alinhadores, e é o que a gente tem falado nos congressos, nos últimos anos todos, essa relação. Então, ali, ó, remember, né? Só relembrando, nós falamos aqui, né, o que o paciente quer. Então, primeira coisa quando se fala de precificação e venda é entender o que o cliente quer, primeira coisa. E mostramos pela literatura, né, um trabalho de 2021, mostrando que o paciente quer alinhador, mas o ortodontista, ele não quer dar alinhador para o paciente, porque é novidade. Então, o que a gente tem que pensar, então, como eu falei, o nosso remember, né? Então, na primeira aula a gente falou sobre isso,
né? Então, entregar para o paciente o que ele quer. Então, primeira coisa, saber o que ele deseja. Então, como saber o que ele deseja? Pergunte. Então, sempre é importante, um bom coach, um bom líder, que é o dentista, o ortodontista, ele tem que perguntar sempre. Você já ouviu falar de aparelhos? Já deu uma olhada? E aí, outra coisa, aqui uma dica, uma sugestão, tá? Quem quiser, depois eu mando para vocês também, anotem não, eu vou anotar, porque eu falo isso e depois eu esqueço, né? Eu vou anotar aqui, ó, que eu vou mandar, vou fazer melhor. Eu não vou anotar, não. Eu vou só mandar para quem pedir, tá? Então, anotem aí vocês que quiserem. Nós temos uma ficha A3, que é grande, que vocês vão ver aqui dentro, que nós dividimos os sistemas ortodônticos em 3 partes. Então, quem quiser, eu mando para vocês. Então, quem estiver assistindo ou for ouvir o gravado, vai falar, Fer, me manda aquela ficha dos 3 sistemas de trabalho, porque aquilo a gente imprime em uma placa. Puxa, gente, um segundo, porque como eu atendi ontem, pela última vez, o Coronel Macedo, essa ficha está comigo lá? Não, não adianta. A secretária não pôs, não usei ontem. É uma ficha em que a gente tem ela plastificada, eu já ia buscar lá, mas eu ia bater e voltar, né? Então é uma ficha que a gente tem plastificada, eu mando para vocês no formato JPEG ou TIFF, que é grande, bonita, em altíssima qualidade, tá? Para vocês poderem fazer um orçamento com o paciente sobre os 3 principais sistemas, nós vamos falar isso já já. Ponto 1. Ponto 2 é que se vocês quiserem, anotem também aí, Fer, me manda o contato do japonês. Japonês, a gente tem um manual, a gente que deve dar em torno de 70 páginas, que é colorido, que você pode pedir para ele fazer, que é para o paciente na sua sala de espera poder explorar o que tem de aparelhos. Nossa, que bonito esse aparelho. Nossa, olha esse. Então, em vez do paciente entrar e ficar assistindo bobagem na televisão ou vendo revistas que não trazem nada para a gente, mais uma dica, então, é ter no consultório algo que a secretária entrega, terminou, ele devolve, senão ele risca, rasga, tá? Então, a secretária tem lá como se fosse um cardápio, tá? Em que ela entrega para o paciente quando chega no consultório, para ele dar uma olhadinha, o que é ortodontia, o que são os aparelhos, então lá tem uma explicação muito legal. Então, quem quiser, depois só fala isso, Fer, me passa o contato do japonês para que ele possa fazer um manual para mim, tá? Então, ele é impresso, colorido, bem bonito. Tá? Então, primeiro, remember, saber o que o paciente quer. Já sabemos, então, que ele quer o alinhador. Pronto. O Remember 2, ó, tá errado aqui o número. Remember 2, então, é o que a gente quer. Então, quanto é possível ganhar mais? Na aula passada, colocamos essa possibilidade de 3 colegas que passaram para nós essa relação de custo do que eles têm ganhado. R$ 7.000 a mais por paciente, R$ 6.000 a mais, tá? Por paciente, R$ 5.030 a mais por mês. Então, é muito legal. E aqui ele colocando também, como eles também são trabalham com a gente nessa relação de fábrica de alinhadores, eles estão na segunda etapa, que é fazer os alinhadores dos colegas, a gente ensinou tudo isso, treinou os parceiros que estão com eles, então eles estão mostrando ali, né, um deles, em média, R$ 20.000 a mais mensal, e em média 40.300 mensais. Então, falo, caramba, é muito legal a gente ver tudo isso, né? E a gente colocou, né, onde entraria realmente esse rendimento a mais, falamos na aula passada, o CleanCheck, que nos dá a possibilidade que a gente não tinha CleanCheck, nem CAM, né, nada, né? Então, não tínhamos alinhadores, a não ser das empresas. Então, a gente tinha lá, o CleanCheck pagávamos para terceiros, então não ganhávamos nada. Hoje, fazendo o CleanCheck, que é o que a gente ensina no curso, de R$ 550 a R$ 1.200, muito bom. Então, já é um ganho por paciente a mais, numa média, então, de 550 no mínimo, tá? Aí a parte do CAM, que são os alinhadores. Então, eu coloquei ali uma média, tá? Então, eu tenho colegas hoje que vendem seus alinhadores no formato full. Professor, posso fazer no formato igual Invisalign full? Pode. Só que lembra, como você faz, o paciente não vai pagar mais, ele vai pagar uma vez só. Então, a gente tem colegas que venderam a 6.900, 7.200, o formato comprehensive dele. Então, você cria a sua empresa, cria a sua marca e cobra, então, a mais algo que você não cobraria, de 500 a média de R$ 4.000 por etapa de alinhadores. Você fala, caramba, é muito legal. E, claro, nos atendimentos também um aumento. Não dá para cobrar manutenção de alinhador. O tratamento vai ser mais rápido, porque vai ser de acordo com o que você estipula. O que você planejar no digital, que é no CleanCheck, é o que tem que acontecer no tratamento com os alinhadores. Então, varia de R$ 2.000 a R$ 6.000 a mais. Mas bora lá. Aqui, agora, então, 3 pontos de trabalho importantes, tá?
Então, nessa relação de precificação e venda. Então, aprendi, né, quando a gente foi fazer esse coach aí, né, Fundação Getúlio Vargas, a gente aprendeu na comunicação que é importante que a gente trabalhe o mínimo possível de informações e o máximo possível de convencimento. Então, como assim? Então, nós estamos vendo aqui 3 exemplos que eu dou aqui sempre, e a gente dá um nome aqui de poder do 3. Tá? O que seria o poder do 3? É a possibilidade de você ofertar 3 caminhos para o cliente, em que ele possa entender tudo aquilo que você quer em únicos 3 caminhos. Exemplo disso, nós estamos vendo batata do McDonald's, que tem pequena, média e grande, pipoca, pequena, média e grande, e aí, aqui eu já vou jogar a relação do preço, para vocês entenderem, tá? Quando eu quero precificar, guardem isso, ó, aqui já vai a última parte da aula aqui, tá? Quando eu quero precificar, eu dou 3 preços, eu dei 3 escolhas, tá? Batata ou pipoca, pequena, média e grande, beleza. Então, a pequena é 3, a grande é 7. Só que se eu só tenho a pequena e a grande, é provável que venda muito só a pequena. Que a grande as pessoas vão por, nossa, é muito grande, nossa, é o dobro, mas, meu Deus, é muito caro, tá? Então, guardem isso, essa é uma dica essencial de venda, tá? Essencial, tá? Quando eu quero que o meu cliente compre o meu produto, ele não pode ser nem o mais barato, e ele não pode muito menos ser o mais caro, tá? Então, o mais caro me auxilia na precificação do produto que eu quero vender. Qual que você quer vender? O de R$ 6,50. Por quê? Porque ele te dá um grande benefício de descontos, você consegue um lucro maior, e o cliente, ele pensa assim, olha que doido, tá? Ele olha e fala assim, caramba, mas por 50 centavos eu tenho a pipoca grande, aí ele fica entre a 6,50 e a 7, lindos, e ele não compra a de 3, tá? Então, quando a diferença da mais cara para média é pequena, ele vai para mais cara, tudo bem? Porque ele percebe a diferença. Agora, na ortodontia, se o seu produto for preço Invisalign, que é o nosso topo, e o meu aqui um pouquinho mais barato, ele não compra nenhum dos dois, porque a diferença de preço é grande. Então, o que fazer? Vai a dica. Então, eu ponho Invisalign lá em cima, que é o preço original dela, eu ponho o meu aqui um pouco para baixo, e o mais baratinho lá embaixo, mas vocês vão descobrir que ele é o mais caro. Então, 3 preços, tá? E vocês vão entender na ortodontia que não é produto só, tem serviço no meio. Então, 3 produtos. Quando você quer vender o mais caro, o do meio fica próximo do de cima. Quando você quer vender o seu do meio, você coloca ele intermediário e joga muitos benefícios no do meio, tá? Então, anotem isso. Eu não quero vender o mais barato, ponto, tá? E a gente tem aí como o poder do 3, o terceiro ponto aí, né, o combo, né? Então, Coca, né, Pepsi, lanche e batata. Isso é o quê? Cara, é tudo que eu queria. Eu como e ainda bebo. A ortodontia faz a mesma coisa, tá? Eu vou dar 3 caminhos. Então, lembra do poder do 3 aí. Ótimo. Já pensando nessa relação do poder do 3, eu tenho que colocar para vocês aqui que nós temos 3 estruturas de comunicação para que eu possa entender. Porque agora, como ortodontista que nós somos, nós temos que pensar numa estrutura extremamente importante, tá? Alguém que compra, que é o paciente e deseja, alguém que vende, que é o ortodontista, e o produto associado ao serviço, que é o aparelho. Ponto. Então, se a gente parar para analisar aqui, eu resumi tudo que a ortodontia traz. Tá? Então, a gente tem que entender exatamente isso. De novo, o poder do 3. Tá? E de forma bem rápida, que a gente tem que falar dessa estrutura de precificação e venda, eu vou colocar para vocês aí, ó. Né? Então, do aparelho fixo para os alinhadores. Então, vamos entender a primeira relação do ortodontista. Tá? E, gente, vendedor ruim não vende o melhor produto do mundo, tá? Eu trabalhei dentro de uma fábrica e eu vivia muito dentro da fábrica, nos treinamentos e tal, vivia muito, muito. Nos congressos antes, eu era o único professor que entrava lá nas metas, tal, naquela bagunça, na gritaria. Eu era o único professor que saía para farra com eles, para tomar cerveja. E aquilo foi uma maturidade dentro do Fernando, ortodontista, como vendedor, que me melhorou demais minha vida. Então, primeira coisa, o ortodontista. E aqui eu resumo num único slide. Único slide, tá? Então, aqui é para ser realmente ou bater ou não dá para a gente ficar apanhando a vida inteira. Então, assim, ó, o que é X como uma cruz é o meu perfil, tá? O que é as setas amarelas, que são flexíveis e tudo aqui pode ser mudado, é o meu comportamento. Então, eu quero que vocês guardem essa imagem como uma imagem, assim, alma
do ortodontista, ponto. Eu, como ortodontista, tenho que ter comportamentos e perfil, tá? Então, aprendi uma frase na minha vida, muitos anos atrás: cuidado com aquilo que você deseja, que o mundo vai conspirar para acontecer. Só precisa Deus estar com você, te dando mais um dia, porque o teu desejo vai acontecer, tá? Então, a nossa relação é Deus te permite e você deseja. Então, cuidado com o teu desejo. E aí entra isso. Como que está o seu desejo? Ah, a ortodontia está ruim, estou ganhando dinheiro, porque não sei o quê, estou achando que eu até vou fazer botox. Aí começa a ficar fazendo um monte de coisa, botox já não está tão bom, prótese implante tem concorrente pra caramba, né? Dá uma responsabilidade gigante, mas tudo bem, vamos aqui para o nosso perfil de alinhadores, ortodontista. Então, primeira coisa, eu tenho 4 perfis obrigatórios, não tem nenhum a mais, tá? Ou eu sou altamente motivado, cara, vamos lá, hoje nós começamos a fazer um curso com o professor e eu percebo que eles estão se dando bem, que ele tem muitos alunos, ele mostrou que dados, não é uma novidade, só muitos ortodontistas estão no caminho da contramão, que nós acabamos de falar, tá? Então, alta motivação e baixa motivação, ou se tem uma ou outra, tá? E agora tem a relação, então, de competente, que é o que nós vamos aprender no curso, nesse curso inteiro que nós vamos ter a partir do dia 27, ou a gente é incompetente. Quem não faz alinhadores próprios, eu chamo de incompetente, comprador de produtos, e claro, não podemos reclamar se a gente der dinheiro para os outros, né? Motivado, eu falo, é a minha relação de comportamento. E aí entra um detalhe, ó. Quando eu estou muito motivado e tenho muita competência, é o meu desafio diário. É todo dia tendo uma equipe motivada, é todo dia tendo produtos diferenciados, é todo dia fazendo com que o cliente seja meu parceiro. Então, esse é um desafio diário. E isso aqui é o nosso foco. Se a gente falou assim, o meu sonho de consumo está aqui, ó, alta motivação e competência. Ótimo. Agora, o que pode acontecer é que eu sou muito competente, mas eu tenho uma baixa motivação, não está tão legal. Eu sei fazer ortodontia, eu já trabalho com ortodontia há muito tempo, mas eu já até fiz curso de algumas marcas, mas eu não estou conseguindo vender. E isso é o que eu vejo no dia a dia. Os colegas irem fazer um credenciamento, no credenciamento ele se desmotivar, porque o preço do produto é alto, e ele não consegue agregar valor naquilo tudo, e ele não vende. Ele não vende ou não converte, que é o nome normal, e aí acaba tendo esse projeto desanimador, aquela coisa, não vou fazer mais isso não, ortodontia não dá mais dinheiro, tá? Aí entra uma parte triste, terrível. Eu não sei fazer alinhador, eu só uso o aparelho fixo de borrachinha, e eu, ultimamente, estou desmotivado, cara, que eu tô assim, putz. Então, aquela coisa, você vai numa igreja, pede um descarrego, dá um choque, toma alguma coisa na tua vida, muda essa vida, ou então, eu falo, pede demissão do seu cargo. E o que a gente vê é que, às vezes, tem pessoas indo para essa área, se demitindo, fechando o consultório. Aí você fala, professor, eu já tentei de tudo. Eu falo, quando alguém fala para mim, já tentou de tudo, eu ponho ele bem no nível idêntico daquele que não sabe nada de ortodontia e falo, ortodontia é só trocar borrachinha. Agora, com a alinhador, é só pôr plaquinha. Tira uma plaquinha, põe outra, tira uma plaquinha, põe outra. Tem que estudar. Então, aí eu vejo que o nível cultural é de muita incompetência, tá? Então, é igual uma criança, né? Se uma criança chegar para mim e falar alguma bobagem que eu não vou ligar, que é algo agressivo para mim, né? Falar, tio, você sabia que tio é burro? Eu vou olhar para a criança, vou falar o quê? Não falar nada. Então, às vezes, você vai cruzar com algumas pessoas que você tem que ter comportamento igual de criança. E eu brinco, né? A outra fase que eu aprendi na minha vida. Não se bate tambor para louco, né? Não bate tambor para louco. Então, você não dá bola. O cara passou e te xingou, deixa xingar. Então, nossa relação é, eu quero viver com as pessoas de alta motivação, com alta competência, porque essas pessoas vão trazer para mim motivação. Essas pessoas vão trazer para mim novos caminhos. Então, estejam juntos de pessoas que façam você crescer, tá? E aí aquela coisa, você tem muita motivação, mas é incompetente tecnicamente, ótimo, vamos treinar, tá? Então, se a gente fosse parar para analisar, o quadro como ortodontista ou como qualquer prestador de serviço é dentista, é médico, é enfermeiro, tá? Encanador, pintor. Então, qualquer prestador de serviço, esse é o quadro, tá? Competência e motivação juntos, beleza? Então, bora lá. Entendemos aquilo, tá? Vamos treinar isso. Esse é o projeto do curso inteiro, né? Então, eu tenho que entender agora o meu paciente, o meu cliente, esse cara que ainda nem me pagou nada.
Então, primeira coisa, eu vou colocar alguns pontos aqui e vocês vão entender isso que é muito legal e vocês já vivenciam isso, tá? Então tá, primeiro ponto aqui com relação ao paciente, ele já foi indicado por alguém e ele já sabe quem é você, ponto. Ele não aperta a campainha e fala, eu estava perdido, caí aqui. Ele vai procurar o Gustavo, ele já foi indicado ou pelo Edson, foi indicado por um paciente, por um outro colega, ou achou ele no Instagram, tá? Então isso é um fato, tá? Vou colocar fatos aqui. Número 2, ele já pesquisou dos aparelhos, então quem chega e não oferece alinhador para o paciente, ele até não põe alinhador, mas ele sabe que existe alinhador. Porque a hora que ele tem celular, o celular com a inteligência artificial, que a não ser que o cara esteja usando, igual aquela música sertaneja, eu vou comprar um tijolão, né, para não ver a foto da moça feliz. Então, se você tem um tijolão, eu não sei se alguém tem tijolão, aí você não tem inteligência artificial, você tem um aparelho telefônico. Agora, os nossos celulares não são mais aparelhos telefônicos, eles são uma máquina, um computador. Então, ele já pesquisou sobre os aparelhos, ponto. E, de novo, agora, eu vou dar as pitadinhas do coach. Pergunte sempre para o paciente. Tire dele. Quando você pergunta e alguém responde, você começa a criar um perfil individual, tá? Então, o cara vai entrar numa loja de carro. Cara, tem várias marcas, tem vários modelos, tem vários motores, tem várias... Então, o vendedor, ele tem que ter um poder de coach para ouvir o que o cliente gosta. O senhor já tem carro? Então, o senhor gosta de motor, o senhor gosta de roda, o senhor gosta de rádio, o senhor gosta de luz, o que o senhor gosta? Teto solar, conforto. Então, começa agora essa pessoa a perguntar sobre o seu produto, tá? Então, aqui é a dica, faça perguntas antes de falar o que você tem. Porque, vamos de novo, nós temos tudo que o paciente quer. Essa tem que ser a nossa relação, tá? Então, ele já pesquisou sobre os aparelhos. Item 3, ele já sabe, então, a média dos preços. Ele já perguntou no Google. Se ele entrar no Google lá, ele já sabe quanto custa a média de preços, tá? Número 4, às vezes, e é muito comum, ele já ter passado por outro profissional. Tá? Então, você pode perguntar também, alguém já olhou seus dentes, já passou por algum outro dentista? Porque ele, muitas vezes, vem com terminologias técnicas. Doutor, me falaram que meus dentes estão para frente, eu tenho algumas rotações. Aí você, opa, rotação é termo técnico, né? Doutor, parece que a minha filha tem uma falta de um dente, é uma genesia. Você, opa, isso é termo técnico. Já passou por algum colega, tá? Item 5, ele quer vantagens. Esse é o detalhe. O paciente, ninguém põe aparelho porque está querendo sofrer, ele quer vantagens, tá? Item 6, o que ele se preocupa? Então, ótimo, eu vou entregar aqui para vocês o que a gente já tem de pesquisa há muitos anos, e isso já confortado pela literatura e pelo dia a dia de vocês também. Ele se preocupa com o tempo. Então, aqui vai vir mais uma dica importante. Vocês vão perguntar para o paciente, assim que eu falo para ele, de 0 a 10, porque vocês têm isso já nas pesquisas, quando vocês são confrontados por empresas que querem ouvir o seu perfil e colocar você numa prateleira, ele faz uma pergunta e ele fala para você classificar de 0 a 10. Vocês já ouviram isso? 0, ruim, 10, muito bom. Então, tempo de tratamento, quanto que você daria de tempo de, assim, 10 é muito bom e 0 é muito ruim? Um tempo assim, você prefere um tratamento muito longo ou um tratamento mais curto? Aí ele fala, doutor, eu me preocupo com o tempo, sim, eu quero um tratamento curto, ótimo. Então, você já está pensando nele, tá? Com relação ao conforto, você, por exemplo, a gente tem aparelhos fixos, né, bandas, fios, elásticos, borrachinha, peças, isso gera um volume na sua boca, tá? Ponta pode machucar, então tem todo um projeto físico que você, agora quero saber, você se preocupa em colocar algo que te incomode um pouco mais na boca ou não liga? Ah, tá, não ligo, então tá. Estética. E aí, você quer alguma coisa que apareça muito, que as pessoas vão olhar para você e todo mundo vai perceber que você tem umas coisas coladas no dente? Ou você quer algo estético? Você se preocupa muito com isso ou pouco? Tá? Então, ótimo. Então, liberdade de alimentação. Quando é mulher, gente, mulher gosta de chocolate. Chocolate já faz parte. Quando a mulher nasce, ou melhor, eu acho que quando Deus vai fazer a criança, ele fala menino, menina, menina. Quando é menina, ele fala, vai ter um DNA para chocolate. E o menino vai ter um DNA para carros, ou motos, alta velocidade, barulho, né? Porque é um molecado, os meninos é barulhento, nós somos barulhento, né? Nós gostamos de barulho, né?
Então, nada de silêncio para molecada, menino, né? Então, liberdade de alimentação. E aí, você quer comer o que você quiser? Você gosta de chocolate? Aí, outro dia, instalando o alinhador, coloquei o alinhador, perguntei para a menina, você gosta de chocolate? A palavra dela foi, eu amo, tio. Aí eu falei, nossa, que legal, ainda bem que vocês escolheram esse aparelho, porque esse amor vai continuar existindo entre você e o seu chocolate. Você vai comer à vontade o tanto que você quiser. Então, isso aqui é muito legal, porque você está simplesmente dando para o seu paciente, para o seu cliente, aquela relação de que, nossa, que legal, estou gostando, tio, estou gostando, tá? Lembrando que é o pai, né, que é a mãe, que é um paciente que tem uma vida com necessidades, com desejos, né? E eu tenho que explorar isso. Lembra, a posição que nós estamos agora é de um coach, tá? De um treinador. Então, eu estou tirando dele os desejos que ele tem. Tá? Então, você gosta de comer o que você quiser? Pururuca, então vamos lá. Pipoca, você gosta? Então, raramente alguém não gosta de pipoca. Só que eu falo, quem usa aparelho fixo não pode comer pipoca. Quem usa aparelho fixo não come bolacha, não come pururuca, não come amendoim, não pode comer. Agora, quem come e quebra a peça, perde tempo, demora mais, se demora mais, paga mais caro o tratamento, toda peça recolada, cobra-se a peça mais a recolagem. E claro, se tiver emergência, tiver que ser atendido numa emergência, fora o horário normal, também vai ser cobrado a emergência. Então, você para olhar tudo isso, é um somatório que o cara fala, ô louco, doutor, mas lá no outro lugar eles não cobram nada. E aí eu já antecipo. Falo, ó, tem lugares que preferem que você quebre peças, que você tenha tratamentos longos de 5, 6 anos, porque quanto mais tempo você fica, mais você gasta, tá? Então, ótimo. O item, né, o que ele se preocupa, inovação. Então, tem paciente que fala, ah, não ligo não, tem gente, cara, doutor, porque hoje o computador faz parte dos jovens, faz parte da moçada, né? Então, hoje você se preocupa com a inovação ou você quer coisa antiga e tudo mais, né? Tratamentos lentos. Então, olha que legal, nós estamos introduzindo aqui o que é o perfil que vocês já conhecem, com uma diferença. A diferença nossa, só que eu estou falando para vocês, perguntarem para o paciente, tá? E o mais doido, eu nunca imaginava, né? O paciente já chega assim, você já ouviu falar em alguma marca de aparelho que trata dente? O paciente já fala, ah, doutor, eu tenho de um japonês um vídeo que eu ponho no curso para vocês verem, que ele fala, doutor, o senhor trata com aquele tal de Invisagin? Cara, ainda bem que eu tinha o vídeo disso, porque a minha comunicação é digital, né? Então o paciente perguntando, Invisagin, cara, se eu não sei o que é Invisalign, eu não ia saber o que ele estava falando. Então, é muito engraçado, eles ouvem a marca, eles vêm no cinema, ele vem no aeroporto, ele vem no shopping, tá? Ele vê, ó, ontem, de um colega, ele falou para uma paciente que está tratando com a gente, e ela falou, doutor, eu estou usando esse aparelho, né, que é da empresa nacional, estou gostando muito do resultado, está lindo, mas eu posso falar para o senhor? Pode. O doutor aqui da cidade, ele falou que vocês não usam o Invisalign, que é um outro aparelho. Aí eu falei para ela, putz, mas como assim? Falou que vocês usam outra coisa qualquer. Eu falei, mas você lembra que eu te ofereci o Invisalign? E eu falei que era a mesma coisa, chegava no mesmo lugar. Então nós temos que tomar cuidado, que é assim, nós temos duas cruzes aqui. O paciente hoje já sabe que é caro, o Invisalign, ele fala, não vai naquele doutor lá, não, porque lá ele só põe Invisalign, lá é caro. E também tem aquele que vai falar, não vai naquele lá que ele só usa aparelho ruim. Então esse é o detalhe, todos no nosso grupo, todos que terminam o nosso curso, todos podem divulgar e falar que usam alinhadores Invisalign. Todos vão fazer na minha plataforma, não cobro nada para fazer isso, vocês vão cobrar do paciente, passo cartão de crédito do paciente. Então, a gente tem que oferecer o Invisalign. Isso é ponto, tá? Fato. E o paciente hoje já está vindo com uma marca, tá? Item 7. O preço agora, e aí? O paciente se preocupa com o preço total? Você pergunta para ele, você se preocupa, olha, o mês ali está com mês, né? Você se preocupa com o preço total ou com a parcelinha do mês? Por quê? Aí nós vamos fazer uma conta com ele, tá? Então, o preço total, alguns pacientes, ninguém fala para ele. Quando eu faço conta e quero precificar um pacote, mais uma dica, eu comparo o preço do sistema convencional, de borrachinha, e o preço total, e o preço que o alinhador traria do que a gente fez de planejamento digital, tá? Outro item importante, a opinião do doutor. O paciente está muito, muito aberto a aceitar minha opinião. Então, olha, a gente estudou muito, a gente tem feito muito isso. Eu não gostaria de extrair os seus dentes. Eu não gostaria de pôr o freio de burro, que é um aparelho que eu indico ainda, tá? Extração ainda faz parte do meu dia a dia, ainda faz parte,
tá? Mas quando eu olho, pô, peraí, eu posso colocar um mini implante, eu posso fazer desgaste, eu posso distalizar, eu posso expandir, desgastar. A gente tem hoje ferramentas disponíveis para evitar a extração, que hoje é o arroz com feijão nosso, tá? Seguindo aí, ó, o paciente está aberto a negociações, então eu tenho que falar para ele de preços, valores e preço. Isso que nós vimos aqui, que ele se preocupa, tempo de tratamento não é preço, conforto não é preço, estética não é preço, liberdade de alimentação não é preço, inovação, marca, isso não é preço, isso são valores, tá? E a gente tem que tirar uma diferença de um para o outro. Valor é aquilo que é perceptível às sensações, tá? Preço é o número em espécie de um dinheiro. R$ 5, R$ 50, R$ 5.000, preço, tá? Então, eu coloco primeiro valores e a última etapa, a última estrutura que eu ponho numa comunicação, numa negociação, é preço. Tudo valor. Aí o paciente fala, doutor, mas quanto custa? Ué, depende do que você tem, depende do que você vai escolher. E a frase, mais uma dica que eu falo para vocês aí, é mostrar que vocês são muito bons. Então, olha, nós trabalhamos com as principais técnicas do mundo. Eu vou te oferecer e você vai escolher. Eu vou te explicar sobre as demandas, as vantagens, e você vai escolher. Então, essa frase, eu trabalho com as principais técnicas do mundo, me coloca num degrau acima dos outros, tá? Então, ali, ó, ele quer colocar o aparelho na primeira consulta, vocês já têm essa experiência. Quantos clientes de vocês hoje já quiseram colocar aparelho na primeira consulta e você estava pedindo a documentação ainda? Ele sai decepcionado. E o que as franquias já fazem isso há muitos anos, que eu já ouço há mais de 10 anos? Primeira coisa que eles fazem, cola o aparelho no paciente, pede a documentação. Olhe lá se pedir documentação, tá? Então, a primeira coisa que o meu paciente faz no meu consultório, e a gente vai ensinar na terceira aula, que na primeira vez que eu dou prazer para ele, oi, tudo bem, prazer, teu aparelho está pronto. Então, a primeira coisa, eu tive que desenvolver isso na minha vida, para que o meu paciente, na sua primeira consulta física comigo, ele pudesse pôr o aparelho e falar, nossa, que legal, doutor, na primeira consulta, tá? É possível? Demais, tá? E muito simples. Então, ele quer mostrar o aparelho dele para os outros. Então, quando é criança, o que eu falo? Ó, não deixe seus coleguinhas pôr a mão no aparelho, tá? E eles vão querer pôr na boca, então não deixa eles pôr na boca, tá? Que isso é muito normal. Ai, tio, fulano pegou meu aparelho e levou. Ai, sabe, isso é comum, isso acontece, tá? Então, outro ponto. Então, o paciente, como eu disse ali no 6.8, ele quer ouvir a opinião do doutor e ele confia muito na gente, tá? Muito. Isso é um outro ponto importante. E, por fim, o 11º ponto, ele sempre vai comprar, tá? Se vai ser com você ou não, todo ser humano compra. É só você olhar o celular do teu paciente. Muitas vezes é melhor do que o nosso. Por quê? Porque simplesmente as empresas fazem o quê? Elas parcelam. Então, eu falo, sempre compra o que deseja. Se ele for no teu consultório, ele quer pôr aparelho. Então, ou ele parcela, ou ele passa o cartão. Então, aí vem da nossa habilidade em comunicar com ele o que ele deseja, entender, fazer ele ter desejo para as coisas, e nós vamos colocar algumas coisas aí, tá bom? Então, aqui, praticamente, bem resumido, entendemos o nosso paciente, o que é bem legal. Aí nós vamos, então, para uma outra estrutura, que é o aparelho. Nesse poder do 3, paciente, aparelho e ortodontista, tá? Então, ótimo, eu tenho que entender esse do fixo aos alinhadores. Meu paciente quer pôr aparelho. A gente tem que tomar muito cuidado, porque tem clínicas que, só põe alinhador lá, vai perder paciente. Lá só faz lente de contato, vai perder, faz faceta também, né? Então, é importante que a gente tenha isso para o paciente. Eu trabalho com os principais aparelhos do mundo, e o paciente fala um para o outro, tá? Então, ótimo, de novo, pelo poder do 3, nós temos 3 tipos de aparelho, tá? O aparelho fixo convencional, e essa é a ficha que vocês vão ver agora aqui, o aparelho fixo autoligado e os aparelhos alinhadores. Então, nós demos o nome de sistemas. Então, tá aqui os 3, tá? Então, isso que vocês estão vendo nessa imagem, essa imagem, ela associa 2 coisas muito importantes. O visual do aparelho e a relação de valores aqui nesse quadradinho da frente, tá? Então, a gente fala muito isso na primeira consulta, e é imprescindível que nós tenhamos isso. E isso é uma ficha exclusiva nossa, para os nossos alunos. Então, quem quiser, independente se vocês venham fazer curso com a gente ou não, tá? Eu vou mandar isso em TIFF, em PDF, em JPEG, para vocês poderem ir numa gráfica, num lugar que imprimir em A3, que é grandão, maior que o A4, tá? Plastifica
você vai gastar aí, sei lá, 15, acho que R$18 que eu gastei, e aí você vai pegar o seu paciente e na primeira consulta você vai encantá-lo, mostrar para ele alguma coisa. Então aqui tem 3 sistemas, sistema convencional, de borrachinha, sistema autoligável, sistemas de alinhadores transparentes. E o que a gente coloca no sistema de borrachinha, que é o sistema convencional, só se faz uma etapa de cada vez. Se não der para colar embaixo, não cola embaixo. Demora 2 anos para colar embaixo. Porque tem sobremordida, por exemplo. Então, se ele tiver apinhamento, primeiro nivela e alinha. E ele tiver apinhamento, mordida aberta, mordida cruzada em classe 2, por exemplo, primeiro apinhamento. Depois o overjet, depois a classe 2, depois a mordida cruzada. Agora, o sistema autoligado já tem como sua prioridade corrigir o máximo de problemas ao mesmo tempo. Por isso que a literatura mostra que o tempo de tratamento do braquete convencional para o braquete autoligado e para o alinhador é a mesma coisa. Agora, o sistema é diferente. Quando eu entro, por exemplo, meu paciente tem mordida cruzada e apinhamento no alinhador, o que eu vou fazer? Eu já vou colocar um botão na palatina, um botão no vestibular, porque eu não posso esquecer que eu sou ortodontista, e eu vou antecipar a movimentação da expansão, da correção da mordida cruzada usando um elástico. Aí você fala, professor, e agora? Gente, ortodontista não vai acabar. O que vai acontecer é uma nova técnica, tá? E uma nova técnica, a gente fala que é economicamente extremamente mais valorizada pelo paciente, economicamente melhor, do que as outras duas, tá? Então, nós vamos colocar mais à frente essa relação dos 3 aqui, tá? Então, o sistema de alinhadores transparentes, e aqui, quando entra na parte de trás, que a impressão é frente e verso, eu tenho de novo o poder do 3. 3 sistemas de alinhadores. O homemade, que é feito em modelo de gesso, que o Edson estava falando aqui que ele faz, né? Então, o sistema de homemade, que você vai moldar. Lembrando, você vai moldar, você vai levar esse modelo para a tua casa, você está levando bactéria para a tua casa. Tá? E hoje, vírus, bactérias é uma coisa meio preocupante, né? E agora, você pode muito bem ir para o CAD-CAM, que ali escaneou o vírus para lá no centro de documentação, as bactérias lá no centro de documentação, não tem mais esse meio cruzado com o paciente. Então, isso aqui é muito legal, porque a gente agora está falando de algo que a gente pode simplificar muito, tá? E tem um detalhe, o homemade eu faço uma placa de cada vez. Como que eu cobro R$6.000 de um paciente com 1 ou 2 placas, superior e inferior? Agora, no alinhador, eu consigo cobrar 5, 6, 7 mil, porque eu tenho a precificação da Coca-Cola, que é a Invisalign. A Invisalign está lá em cima. Então, vamos gastar 8 e pouco, ou você quer gastar 6? Economizar 2. Paciente, ô louco, doutor, bora nesse, tá? Então, nós temos aí o CAD-CAM, que é Computer Aided Design, que é o projeto que nós falamos nas aulas passadas e vamos ensinar no curso, todo esse projeto 3D, nos programas que nós falamos que são gratuitos. Quem quiser já a dica, o Artform é o que a gente mais usa, tá? Mas tem aí Blue Sky, tem outros que a gente vai falar no curso também, mas basicamente vai ser o Artform. E o CAM é fazer a parte física, Computer Aided Manufacture, que é a mão de obra, tá? E nós vamos criar a marca de vocês. Vou ajudar vocês a criar a própria marca, onde vocês fazerem marcas e patentes. Então, toda a estrutura do curso que chama Fábrica de Alinhadores é para tudo isso, tá? E claro, mas eu faço Clear Correct. Gente, Clear Correct, Ortho não sei o quê, Ortho não sei quanto, Smile não sei quanto, gente, é tudo qualquer coisa, tá? Primeiro, ou é Invisalign ou o resto, tá? Ou é Coca-Cola ou quase Coca-Cola. Se a gente não pensar assim, gente, porque para o paciente, ele fala, estava usando um alinhador, tá? Qual? Não sei o nome. Invisalign, gente, é a marca. Então, vocês vão trabalhar no nosso curso, vocês vão ter Invisalign, inclusive no centro de documentação de vocês, eu dou a minha senha e o meu login da Invisalign para vocês levarem até o centro de documentação, e aí essa documentação vira até a gente, e a gente fazer o planejamento juntos, tá? Então, é muito legal, é muito simples. Então, são 3 escolhas. E lá embaixo, eu não falo disso hoje, a gente vai falar mais à frente, mas você já tem ali os valores, não preço. Os valores, conforto, estética, facilidade de higiene, tá? Então, o valor é tudo aquilo que não é tangível em números, mas sim em gosto, sensibilidade, falamos isso, tá? Então, lá embaixo tem lá tempo de entrega. Por exemplo, em Invisalign demora muito para entregar os alinhadores. O alinhador feito por vocês, nacional, em 3 dias está na mão. Se você tiver tempo para fazer, rapidinho está com vocês, tá? Mas isso tudo é uma explicação que a gente dá para o paciente, porque nessa hora eu quero que ele entenda lá, vamos voltar, o poder do 3. Borrachinha, sem borrachinha e sem peças coladas, conforto, tá?
Então, aí explicando os 3 tipos de alinhadores que tem. Pequenos movimentos, pequenas recidivas, finalização, acabamento de um fixo ou de alinhadores, homemade. Agora, quando eu tenho mais movimentos, a pergunta é, professor, os alinhadores tratam todas as maloclusões? Não existe aparelho que trata maloclusão. Existe ortodontista que entende fazer mecânicas e trata maloclusão. Então, o aparelho fixo trata todas as maloclusões? Não. Se o aparelho fixo tratar todas as maloclusões, vocês não precisam estar no consultório. Só comprar o aparelho fixo, entregar para a secretária e ir para a praia, tá? Então, significa que eu vou ter que fazer desgaste, planejamento, tudo, tá? É ortodontia. Então, se eu tenho um caso muito complexo e eu estou preocupado e vai me dar muito trabalho, vamos para o Invisalign. Só que lembrando, não é Invisalign que trata. Eu tenho casos de fracasso com Invisalign, horríveis. O paciente tem que usar, tem que colaborar, o planejamento tem que ter domínio. Então, aquela coisa, eu vou fazer Invisalign, vou pegar o caso mais complexo e entregar para ela. Aí eu falo, ferrou, você não tem habilidade, você já vai pegar aquele caso bucha e aí vai ferrar tudo, tá? Então, ótimo. Vamos aí, precificação. Então, entendemos essas 3 estruturas, então, tá? Do aparelho, a estrutura do ortodontista e a estrutura do paciente. Beleza. Então, agora, chegou nessa estrutura da precificação. Então, tá lá, o que é isso? Então, ótimo. Valor, vamos entender, tá? E preço, são 2 coisas distintas, tá? Então, a gente tem lá, ó, a diferença entre o total de benefício percebido e o total dos custos percebidos pelo cliente numa relação de troca. Como assim, professor, relação de troca? Hoje veio um rapaz para fazer um orçamento aqui na minha casa para pôr aquecimento na piscina. A piscina de casa, cara, quem usa é o piscineiro e o cloro, né? Então joga esse dinheiro, a gente passa anos e não entra na piscina porque é gelada. Vamos aquecer essa piscina, né? E aí tem produtos, tem o quebrar-gelo, que é até 28 graus, que não passa disso, ou esquentar a piscina de verdade, a bichinha vai ficar o cocum, né? Sai até fumaça, né? Só que, é claro, são produtos diferentes, preço diferente, aí vem do meu desejo, né? Então, o valor, ele é somatório, então, do benefício percebido pelo paciente, tá? E eu coloco uma coisa única, só tem isso, se vocês ouvirem alguém no Brasil falar disso que nós vamos colocar lá embaixo, que é o mockup de alinhadores, que a gente ensina no curso, o mockup de alinhadores, aí eu vou falar para vocês, queridos, é que passou pelo Fernando Pedrin ou passou por algum colega que passou pelo Fernando Pedrin, tá? Que algumas coisas nós criamos, a gente foi trabalhando, tá? Vocês viram no grupo a miniatura de um alinhador no final do tratamento. Então, você imprime o último pequenininho e entrega um chaveirinho para o teu paciente. Isso é surreal. Então, se alguém fizer isso, é porque ouviu a professora Leda, que isso é coisa dela, tá? Não fui nem eu que criei, eu aprendi com ela, inclusive, e ela vai ensinar, né? Durante o curso, nós vamos aprender como fazer aquele mini modelinho que eu achei. Eu sempre fui um cara de miniatura, eu sempre gostei de coisinha pequena, né? E aí, se eu olhei aquilo, meu, surreal, tá? Então, benefício é aquilo perceptível, sensitivo. E preço, então, quantidade estipulada em dinheiro para se trocar por um produto ou serviço. Então, quando alguém fala, doutor, quanto custa? Quanto custa significa que você está falando do preço. Doutor, o senhor pode passar para mim o valor? Claro. Você vai poder comer à vontade, escovar seu dente à vontade, não vai ter nada pendurando, não tem fio para te espetar, esteticamente é muito transparente, mas você quer saber o preço disso? Aí o paciente fala, eu quero. Opa, então tem mais algumas coisas para a gente olhar. Tudo bem, queridos? Então, ó, o valor para nós é exatamente essa relação, tá? Então, o que a gente tem ali, serviço e facilidade dos benefícios, tá? E preço e dificuldade de obtenção. Então, peraí, tudo aquilo que é exclusivo, diferenciado, único, inovação, com tantos valores que a gente pode chamar de qualidade, o paciente passa a fazer o quê? Ele passa a querer. Só que, de novo, anotem essa dica extremamente surreal. Mockup. Mockup e alinhadores. Então, na primeira consulta, você tem que ter o seu mockup e alinhadores. Então, no curso, nós vamos explicar sobre isso. Não hoje, mas no curso. Isso é único. Único. Tá? Isso é muito diferencial. Aí tá bem. Chegamos, então, nessa relação do preço. Então, a gente sabe quanto custa o aparelho.
né? Se o paciente for usar um aparelho Edgewise, nós não podemos esquecer que tem fios, tem um número de fios, vamos colocar lá 20 fios, tem os braquetes, que aí varia de 20, 30, 50 reais, tem as bandas, tem uma barra, tem alguma estrutura de elástico junto. Então, normalmente, a gente fala, olha, o preço do aparelho, então anotem isso, são 3 investimentos, já vou adiantar a última parte lá, ó. 3 investimentos que o paciente faz: documentação, aparelhos escolhidos e ortodontista. Tudo bem? Então, isso aqui, de novo, olha o poder do 3 aí. Então, aí o paciente, aí eu falo, ó, documentação você não paga para mim. Aparelho você paga para a empresa que vai fazer teu aparelho. Ou é a Morelli, ou é o Damon, ou é o Eurodonto, ou é a Ditec, ou é a Invisalign, tá? Você vai pagar para eles. E a minha mão de obra é a parte que eu consigo negociar. Tudo bem? São 3 investimentos, tá? E lembra, o paciente já sabe disso, tá? No sistema de convencional, o aparelho é mais baratinho, ele é mais baratinho, tá? O sistema autoligável, o braquete é mais caro, tá? Então, a gente tem que colocar isso, nós estamos aqui precificando o produto, tá? No caso dos alinhadores, também já temos custos mais altos. É mais alto? Não. Se você comprar um Damon Clear, você vai pagar R$ 2.800, gente, de braquete, autoligável, estético. Agora, a Eurodonto foi lá e fez o Claret a R$ 1.500, que é a cópia da China do Claret, que é a cópia da China do Damon, tá? Mas nós estamos falando de R$ 1.500 o braquete. Vai ter fio, é mais fiável, descola mais, quebra mais, tem ponta. Então você fala, olha, hoje o paciente que é algo estético demorou, é alinhador, tá? E claro, ou eu tenho de 850, pouquinho, baratinho, 1, 2, 3, 4 placas, então ficou baixo o custo, ou eu vou para a Invisalign, R$ 9.018. Então, depois, quem quiser também, anota aí, professor, me manda a tabela da Invisalign e a tabela dos alinhadores. Então, quem quiser anota, eu mando para vocês a tabela do Invisalign e a tabela dos alinhadores que a gente faz com o PEU, tá? Então, os meus alinhadores sou eu que faço, para vocês entenderem. Quando eu não tenho tempo, a gente tem um parceiro que é o PEU, que faz a parte do nosso parte física, tá? Então, ótimo, entendemos o preço do produto aqui. Então, guardem isso, isso aqui vai estar junto com vocês quando vocês forem imprimir essa ficha. Então, vocês estão vendo que é muito material exclusivo, é muita coisa que não tem como um ortodontista não vender. Ou ele é desmotivado e incompetente, que aí não vende nada mesmo, não vende nem Ferrari, vende sozinho, ou ele vai ter que ser treinado e motivado, tá? Então, outra coisa importante, a gente copia e ensina para vocês no curso que a Invisalign criou uma relação de leitura do grau de complexidade. Então, se eu tiver um apinhamento de 2 milímetros, ele vai usar uma tabela. Se for maior, outra tabela. Então, a gente tem agora 3 gráficos ou 3 tabelas que vão, por exemplo, professor, meu paciente tem, por exemplo, diastemas. Aí vai perguntar, qual que é o tamanho do diastema? Ah, professor, é maior do que 8 milímetros. Aí eu vou lá na tabela. Diastema maior que 8 milímetros, opa, maior que 8 milímetros vai cair lá nos alinhadores comprehensive, que é 5 anos de alinhadores. Então, esse caso é complicado, ele é complexo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, então, falar para o paciente, ó, você vai ter mais alinhadores, não é só uma etapa. Então, isso nós vamos ensinar para vocês também. Então, já adiantando, usamos uma tabela da Invisalign, que a gente olha para o paciente, faz a leitura do problema. Por quê? Na regra dos alinhadores, quanto mais problemas tem para arrumar, mais alinhadores tem para fazer. Ponto 1. Na regra da ortodontia, quanto mais problemas tem para arrumar, mais tempo se tem de tratamento. Isso sendo alinhadores ou não, tá? Agora, eu posso ter, às vezes, muitos pontos para corrigir, mas o paciente só quer corrigir 1, 2, 3 coisinhas, tá bom? Às vezes ele tem classe 3, só quer fechar o diastema. Às vezes ele tem classe 2, só quer fechar um apinhamento, corrigir detalhes. Então, o legal do alinhador é que eu vou mexer só naquele dente. Eu não preciso mexer nos outros dentes para promover alterações individuais. No fixo, já não. Colei o fixo, está nivelando, alinhando, vai abrir mordida, vai mudar plano cruzal, a gente já sabe como é a brincadeira, tá? Então, aqui, eu uso uma propaganda de uma empresa, não vou falar o nome aqui, que ela é muito legal, ela melhorou muito essa relação de comunicação com os alinhadores, mas, de novo, né, ela coloca lá, ó, não seja mais representante de uma marca de alinhadores. Tá, você é protagonista do seu próprio negócio, com a, que embaixo está a marca, sua marca. Peraí, mas você está pagando para uma empresa fazer os seus alinhadores. E aqui é onde eu bato. E aí a fábrica do seu Horaci, que é o dono da Morelli. Quando você compra de alguém,
você sabe o preço que ele cobra. Agora, quando você faz, você sabe o preço unitário do produto e você consegue agregar o seu lucro. Então, o que a gente mais quer no nosso grupo é que vocês possam fabricar o seu produto. Aí acrescentamos uma demanda que não existe. De novo, mais uma coisa única. Então, se um colega, se algum de vocês ou colegas que não quiserem, professor, eu não vou usar resina, eu tenho alergia à resina, não quero ficar aquele pó, não quero gastar, não quero me consumir ali, não gosto de coisa manual. Aí a gente faz para vocês, e a gente tem uma equipe grande, tá? E a gente tem hoje o formato cashback parceiro. Então, vocês viram nossos sócios na produção disso. Então, o paciente que vocês nos indicam, nós retornamos com os alinhadores, mais uma porcentagem em dinheiro para vocês terem isso como um estímulo, tá? Então, isso chama cashback parceiro, também falamos disso no transcorrer do curso. Então, tá lá uma frase, ó. Enquanto estivermos pagando para fazer nossos alinhadores, o lucro será somente da empresa. Ou eu tenho que aumentar um pouquinho mais ainda o preço do que ela já está me passando, o que fica mais longe. Se ele tiver 3, 4 etapas, aí fica uma fortuna o alinhador, tá? Então, nessa hora, se eu faço, só para a gente poder entender que nas aulas passadas a gente comentou sobre isso, a média de cada modelo e alinhador impresso, feito por nós, porque nós não temos funcionário. Agora, é claro, se você virar uma empresa muito grande, tem 4, 5 funcionários, o custo unitário do alinhador vai ficar mais alto. Mas, normalmente, a gente tem aí uma placa que custa R$6, quem quiser anotar aí da Essência Dental, que é mais barata, a Morelli está em torno de R$8, quem precisar também, depois eu mando o contato da Dental Brasil, tá? Que tem lá a Essência Dental, a Ortoline de vez em quando tem, às vezes não tem, não uso mais a BioArt, não uso mais, tive muitos problemas com o produto, então não uso mais, tá? Já mandei, devolvi, cansei, não quero mais. E tenho um coração muito livre para poder falar, porque eu tentei ajudar a empresa a melhorar o seu produto, então hoje eu falo com certeza, e já falei para eles, não quero mais o produto de vocês, e eu dou aula, tudo bem que eu sou formiguinha, mas a gente vai andando junto com as formiguinhas e vai vendo, não gasto dinheiro com produtos que as empresas querem fazer a gente testar, tá? Quem tem que testar são eles, o produto tem que vir muito bem para mim, tá? Então, o lucro, a gente chega a uma idade que a gente não tem mais muito paciência para ser passado para trás, né? Então, o lucro está somente na empresa. Vamos ter lucro para nós? Então, vamos pensar, falamos lá atrás, se eu tenho uma média de R$15 por modelo pronto e alinhador, e eu cobro 65, na minha média eu estou ganhando R$50 por modelo. Meu paciente vai fazer as 15, 20, 30 placas, faz conta, é bastante dinheiro, tá? Bem legal. Então, vamos entender essa parte que o paciente vai ter de preço, de investimento, de pagamento, que é o que eu falei, tá? Será que ele passou aí? Ele não passou, queridos. Vamos ver aqui se ele passou aqui. Não. Deixa eu sair ali, ó. Agora passou. Ótimo. Então, deixa eu voltar com ele ali. Ótimo. Então, agora foi. Vamos lá. Olha, ele voltou lá para o primeiro. Então, nós já vimos bastante coisa hoje, hein? Que legal. Ó, então, assim, ó, 3 investimentos o meu paciente vai fazer. Ok. Como eu falei para vocês, o primeiro investimento, documentação ortodôntica. Qual que é o preço disso? Tá? Vamos ver aqui num gráfico. Segundo investimento, aparelhos. Então, dependendo, se formos para o alinhador, vai depender a marca do que a gente vai escolher. E sempre é importante que eu tenha a tabela da Invisalign. Então, eu tenho o CleanCheck, que é o vídeo 3D, os modelos e os alinhadores. E depois a minha mão de obra, que é o ortodontista. E, claro, o paciente tem que pagar mais por ter algo inovador. Tá? Então, vamos para essa nossa última etapa, que é a venda, né? Então, aqui, queridos, essa tabela aqui é a minha comunicação, quando eu sento com o meu paciente. Uma grande dificuldade que os colegas têm é poderem falar para o seu paciente como que é o alinhador, o que é o alinhador. Então, gente, esse é o slide, tá? Essa aqui é a apresentação que a gente vai ensinar vocês no curso, mas, claro, adiantando e dando para vocês essa dica aqui, ó, os 6 passos até a instalação do aparelho alinhador. Então, aqui está marcado para vocês verem que legal, ó. Primeira coisa, documentação ortodôntica. Aí, mais uma dica. Você vai falar para o teu paciente que a documentação básica é digital. Você não vai falar que é uma documentação completa, porque ele vai falar, pô, lá no outro, lá eles não fazem tudo isso. Então, ó, panorâmica, tele, cefalometria, eu peço USP.
9 fotografias, se você quiser tirar com o seu celular, você já elimina, e o que é obrigatório, o escaneamento. Se for para Invisalign, por favor, anotem, se for para Invisalign, é o escaneamento no formato Invisalign. Vocês vão precisar do meu login e da minha senha para passar para o centro de documentação, e eu passo para todos vocês. Tá? Vocês não precisam pagar R$ 3.800 para fazer o credenciamento da Invisalign. Ai, professor, não sabia, já fiz. Tá? Não vejo nenhuma vantagem, mas tudo bem, né? Pode fazer. Então, o que vai acontecer? Eles vão anotar, vão fazer a documentação e vão mandar o escaneamento. A Invisalign só aceita iTero, Tri-Shape e Sirona. O Tri-Shape, descobri hoje, fazendo a minha documentação, que o Tri-Shape 4, ele não permite que a Invisalign receba a informação. A Invisalign foi tirando, foi isolando para ela ter só o iTero, né? Então, quem faz Invisalign hoje tem que mandar no centro de documentação, muitas vezes, que tem o iTero. Isso é horrível, né? Às vezes, na cidade, não tem uma empresa centro de documentação com iTero. Dançamos, tá? Então, tudo bem? Primeira etapa, documentação digital básica. Tudo bem? Entendemos aí. Segunda etapa, avaliação desta documentação, que vai vir digital para mim, e a gente vai conversar. Olhando as características, a gente fala pelo WhatsApp, ou falamos ao vivo, beleza? Terceira etapa, fazer, então, o preenchimento de dados. Então, nós vamos pegar a sua documentação, ver o que a gente quer, que ouviu de você, o que quer tratar, e o que for possível. Então, nós vamos preencher fichas, que nós chamamos isso de planejamento. Então, o paciente está me pagando por um preço disso, né? Aí, o que acontece? Vai para um cadista. Então, o cadista, Computer Aid Design, eu falo que é um arquiteto que movimenta os dentes de acordo com o que, na etapa 3, eu pedi. Então, isso aqui é muito legal, esse slide é único na consulta, só usa isso, tá? Se você quiser pôr preço, dá para pôr no próximo, a gente tem preço, tá? Aí o que vai acontecer? Vai vir o Clean Check. O Clean Check a gente paga para um terceiro, é o que eu brinco para vocês, né? O meu nome inteiro é Fernando Pedrinho Carvalho Ferreira, então eu falo no curso, o Fernando Pedrinho é o ortodontista, o Fernando Carvalho é o cadista, e o Fernando Ferreira é o CAM, é o que faz os alinhadores, mas o meu paciente não sabe. Eu não falo para ele isso, porque se eu falar, ele vai falar, ô louco, doutor, estou pagando R$ 9.000 aqui para o senhor, louco, vamos diminuir. Então eu falo, nós terceirizamos todas as etapas, e aí, como a administração que eu aprendi na minha vida, o que o Carvalho ganha, o Ferreira não ganha. O que o Pedrinho ganha é separado. E eu vou dizer para vocês mais uma coisa, olha, outra dica surreal. O protético entra dentro do seu consultório e ele te traz o aparelho e não paga porcentagem na clínica que você trabalha, às vezes você trabalha como eu, trabalho na clínica da família da minha esposa, dou 30% do que eu recebo, pago a minha secretária e ainda dou recibo. Agora, como protético que eu sou, na parte de alinhadores, eu faço meus alinhadores, entrego para o Fernando Pedrinho e não dou um centavo para a clínica. Significa que o lucro é totalmente meu. Por isso que eu falo para vocês, ganhamos mais fazendo alinhadores, sendo aí, e não é sendo protético, tá? Falei na aula passada e falo de novo hoje. Se alguém te ensinar a trocar pneu, você virou mecânico? Não. Mecânico faz outras coisas, troca óleo, troca correia dentada, né? Troca o pneu da roda. Eu não sei fazer isso, tá? Então, nós não estamos sendo ortotécnicos, muito menos protéticos. Nós estamos aprendendo a fazer nossos alinhadores. Se a gente não quiser, fazemos essa parceria com os professores ou com a equipe e temos essa possibilidade do cashback parceiro, tá? Recebemos alinhadores, tá? Recebemos o Clean Check, o paciente pagou pelo Clean Check, ele aceitou, então, a aprovar, então significa que vai fazer os alinhadores e ele vai pagar os alinhadores. Tudo bem? Então, são 6 passos, que é o que a gente coloca aqui para vocês, ó, também como investimentos, para vocês entenderem. Então, normalmente, isso aqui é manipulável, tá? A documentação tem lugar, por exemplo, aqui é R$ 180 a documentação completa. O Clean Check, você pode cobrar dele o que você quiser dele. O que você não pode, por exemplo, é fazer o Clean Check, pagar $50 para o Artform e não cobrar do paciente, tá? Agora, a parte do CAD, né? A parte, então, perdão, do Clean Check, você vai cobrar do paciente porque é um serviço teu. E tem muito mais do que isso, não é só o vídeo 3D. Nós instituímos no curso mais do que o vídeo 3D. A comunicação, o visual, a comparação antes e depois. Então, nós criamos uma linguagem que é muito legal, mais do que o vídeo da Invisalign. A Invisalign só dá um vídeo. Nós vamos fazer muito mais do que isso para se comunicar com o paciente. Lembrando, o Clean Check, o meu paciente paga R$ 1.000. E eu não quero ganhar R$ 1.000, eu quero ganhar mais os R$ 2.000, R$ 3.000
do alinhador, 3, 4 mil reais de alinhadores, mas eu quero também aumentar a minha mão de obra de ortodontia. Então, imaginemos, eu ganho R$ 1.000 de clean check, que eu não faria, só que eu agora faço e vamos ensinar vocês a fazer, tá? Ter essa independência. Os alinhadores, eu terceirizaria. Então, o meu alinhador, eu pagaria para uma empresa 2, 3, 4, 5 mil. Ok, R$ 1.000 mais 5 são 6 mil, que reverte para a minha pessoa, tá? E depois a parte da ortodontia, que normalmente o paciente pagaria uma manutenção, e é isso que nós vamos finalizar com vocês ali, eu tenho um aumento também das parcelas, tá? Então é possível ganhar por paciente até 8, 9 mil reais a mais, fazendo toda a estrutura da fábrica dos alinhadores, e aqui vocês conseguem entender bem essas etapas, tá? Então, seguindo essa relação do poder do 3, orto, que é o que está ali, P3, orto, by Pedrim, né? Então, a gente tem, nós já falamos para vocês aí, essa relação, então, do sistema, eu estou banando aqui um pernilonguinho. Sistemas ortodônticos, então, tem o sistema convencional, o sistema autoligável e alinhadores. Entendemos? Temos uma ficha exclusiva para vocês, falamos agora, sensacional. Aí, o seguinte, falamos daqueles itens que o paciente tem ali, predileções. Então, tá, quando eu vou para o sistema convencional, a gente sabe como ortodontista, quando a gente começa a ortodontia, e eu vou trabalhar etapa por etapa, trocar fio a cada 2, 3 meses, e só nivelar e alinhar, os efeitos colaterais vão piorar muito a maloclusão, eu já sei que aquilo vai ser cobrado manutenção. Então eu falo para o meu paciente, olha, normalmente, no aparelho fixo convencional, e eu ponho o tempo acima mesmo, gente, tá? Porque eu sei que eu tenho habilidade, e essa foi a minha aula do ano passado, sistemas autoligáveis para todos os braquetes, inclusive convencionais. Então, o sistema autoligado, vamos resumir aqui, ele tem algumas técnicas. Batente, dando liberdade oclusal, fio termoativado por muito tempo, dando liberdade para movimentação por meio do elástico precoce, e outra, ao mesmo tempo que o elástico precoce está corrigindo os problemas sagitais, transversais, verticais, o fio está nivelando, alinhando. Stop para auxiliar nas mecânicas. Então, hoje a gente trabalha o sistema autoligado no braquete, no sistema convencional. Mas, de verdade, não tem vantagem nenhuma, queridos. Nenhuma. O paciente vai pagar barato no braquete. Ele vai ficar com você menos tempo. Paga manutenção barata. Não existe esse benefício, tá? Então, eu falo para o meu paciente, a vantagem no sistema convencional é que o preço da parcela é baixo. Só que você vai ficar comigo 60 meses pagando 140, 150 reais. Vamos fazer conta? 60 meses vezes 150 dá 9 mil reais. E aí ele já sabe que o preço é Casas Bahia. Leva uma televisão, no final ele paga 2. Ele não quer isso mais, ele já tem essa consciência. Agora, se a gente for para o sistema autoligável, nós conseguimos tratar ao mesmo tempo vários problemas, reduzimos o seu tratamento. Só que no sistema autoligável, nós temos aí um investimento aí em torno de R$ 800 a mais. Ótimo. Você cobra um pouco a mais. Para quê? Para fazer com que você tenha um preço mais alto para colocar o seu alinhador junto. Então, nessa hora, pacote fechado. Vamos gastar menos? Em vez de você gastar 6, 7, 8 mil, vamos gastar 5? E eu divido para você em 24 parcelas? É a minha mão de obra, tá? Isso, a parte dos alinhadores, a parte da documentação, você já pagou, é separado, tá? Então, nessa hora, o paciente falou, opa, vai terminar mais rápido, gostei. Vou gastar menos, gostei também, tá? Então, isso aqui nós estamos colocando para vocês como vantagens, valores, tá? Então, com relação a conforto, aparelho convencional, muito mais dor. O fio que a gente trabalha não é termoativado, é aço, dói muito mais. Mas, professor, eu não posso usar o fio termoativado no convencional? Para quê? Para quê? Você vai entregar o máximo para ganhar o mínimo? Não tem sentido. Então, eu falo para o meu paciente hoje, lembra que um dos itens lá foi, ele ouve muito eu. Então, eu falo, eu não quero extrair mais dente, eu não quero pôr mais o freio de burro, eu não quero tratamentos mais dolorosos, eu não quero tratamento que demora muito, beleza, não vamos de borrachinha, não. E outra, esse sistema autoligável, dá para eu pôr borrachinha quando você quiser e eu ver que dá para colocar, tá? E os alinhadores não têm fios, o alinhador não tem braquete, então o alinhador é muito confortável, vírgula. Se usarmos os alinhadores em Invisalign, eu falo no curso, como o corte dele é na gengiva, que é chamado festonado, ele perde parte da mecânica, ele perde parte do travamento da placa, ele perde parte da movimentação, ele não tem uma predição tão completa, ele precisa de attachment. Então a boca do paciente fica cheio de attachment.
Tá com dúvida? Entra lá, vai uma dica a mais aí, ó. Hoje várias dicas, hein? Global Invisalign Gallery, ou só Global Invisalign. Vocês vão ver lá quase 2.000 casos tratados pela Invisalign e vocês vão ver o tanto de attachment que tem lá dentro. O sistema nosso, que a gente trabalha com vocês, é o mínimo possível de attachments. Por quê? Porque o nosso alinhador, ele participa da gengiva. Ele tem mais retenção e ele tem mais predição de movimentação ortodôntica. Aí você, opa, e tem trabalho falando isso? Opa, temos um trabalho em 2022 mostrando que o corte festonado é ruim e o corte que invade gengiva tem mais controle de movimentação, muito legal. E para a gente que vai fazer o alinhador, é muito mais trabalhoso ficar cortando na gengiva, tá? Então, dicas essenciais aqui para vocês, tá? Investimento, então, falamos, o convencional é mais caro porque demora muito, com uma vírgula, sem previsão de tempo para o final. Se precisar de mais um ano, vai mais um ano, você vai pagar, tá? No autoligável, precificamos um pacote fechado. Nos alinhadores, mesma coisa, tá? Então, ótimo. Benefícios, o preço, peraí, é mais barato o quê? O convencional ou o autoligável? O convencional é muito mais caro, tá? Pelo tempo que ele vai demorar. E o alinhador, opa, além de ser mais barato, a mão de obra, lembra disso, tá? E quando eu crio um preço mais barato, me dá, olha uma dica legal, eu vou falar para ele, olha, o aparelho, vamos voltar aqui, ó, o aparelho convencional, você gastaria R$8.000, você vai ficar aqui 62 meses. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar. Então, vão te dar um desconto, tá? Na parte da mão de obra, que em vez de 8, eu vou cobrar de você, mais uma dica aqui, ó, sempre coloquem preços quebrados, nunca 8.000, 9.000, 7.000, sempre. A Invisalign faz isso na tabela dela. Então, mais uma dica imprescindível, coloque preços quebrados, porque dá a impressão de que você fez conta, beleza? 2.999 não é 3.000, aí você compra o produto que é 3.000, né? Tá? Então, você fala, vamos fazer o seguinte, eu vou cobrar de você mais barato minha mão de obra, que vai ser 5.973. Ó, que legal, hein? Gostou do número? Cria o número seu, tá? 5.975, tá? E esse desconto dos 2.000 e pouco, eu estou te ajudando para você pagar os aparelhos para a empresa. Tudo bem? Gente, você está ganhando 2 à vista, e aí um detalhe, esses 5.700, 5.900, divididos em 2 anos, significa que nós ganhamos por mês um montante maior, tratamento é mais rápido, e o paciente quer quem? Alinhadores, tá? Então, eu tenho um preço mais barato por mês, mas mais caro no total, tá? Então, se eu for pensar no sistema de alinhadores, eu tenho preço melhor, mais reduzido, tempo mais rápido, que eu só vou melhorar aquilo que ele quer, e conforto nem se fale, tá? Então, o que eu digo, a dica que eu daria para vocês aqui, vamos fazer o alinhador de vocês, tá? Vamos pôr o alinhador na sua boca. Hoje eu fui escanear para eu colocar o alinhador na minha boca e eu fazer o alinhador meu. Tá? Por quê? Porque eu não quero pôr fixo. E, gente, vai ser a última vez que eu vou arrumar meus dentes? Não, daqui 5, 6 anos eu vou ter que pôr de novo, tá? Tomara que seja daqui 5, né? Às vezes é daqui 1 ano, né? Então tá, negociação, ótimo. Então, a minha relação, então, com o tratamento ortodôntico é que o paciente já pagou o CAD, muito legal, então ele não abandona o tratamento. Quando não tem nada de entrada, ele não tem compromisso, ele larga a qualquer momento. Teremos na nossa aula do curso um contrato, vocês têm um contrato específico, exclusivo nosso, que eu trouxe lá do Damon e melhorei para os alinhadores, tá? Então, o paciente tem uma entrada e tem parcelas fixas. Significa não ter aumento. Então, opa, ele gostou, tá? Aí, outra coisa, clareamento. Opa, é a negociação. Então, agora é o seguinte, essa etapa chama negociação Ciro Bottini. O que é o Ciro Bottini? É aquele cara lá da televisão que falava, compre, compre. Então, é o seguinte, se a gente fechar agora, eu vou incluir para você o clareamento. Tá? Só que como ele vai usar o alinhador, dá para pôr o clareamento, a placa é você que fez. E a bisnaguinha, vão ser 2 ou 3 bisnaguinhas, nós estamos falando de 16, 18 reais. Então o custo é muito mais barato. Então o que nós estamos fazendo? Incorporando vantagem, que nós chamamos de valores. Agora tem esse detalhe, sensações. Então a dica aqui, mais uma dica incrível para vocês, o paciente, na sua primeira consulta, já que você tem impressora, recebeu isso digital, na tua primeira consulta física, que você não vai fazer online, igual eu faço, a hora que a documentação ficar pronta, você, querido colega, você aí, Nelson, vocês todos que estão juntos aí, Gu, vocês vão imprimir um modelo, vão plastificar um único alinhador, vão gastar R$12 para fazer isso, mas vocês estão investindo 12 para fazer um teste chamado mockup. Igual lente de contato, tem um mockup de resina,
né, que aquilo é surreal. Né? Então, a hora que você coloca a resina, né, no silicone lá e põe na boca do paciente, aquela resina já gera para o paciente uma sensação visual incrível. Então, a hora que você tiver com o teu paciente na primeira consulta, tenha dica, aqueles modelos da Orthometric, da Morelli, que é o de metal, o estético, para ele tocar o dedo, deixa uma pontinha ali, para ele sentir a pontinha, tá vendo uma pontinha? Essa pontinha muitas vezes fica na boca. E olha aqui, toque, encaixa o alinhador. Só que nessa hora ele vai ter o quê? Sensações, tá? Então isso realmente é surreal. Bom, queridos, então depois de tudo isso que nós aprendemos, muita coisa legal, tá? E claro que o nosso objetivo não é só ensinar isso para vocês, é fazer vocês poderem ganhar essa relação de trabalho, de ganhos, né? Então eu sempre falo, tá lá o telefone do professor Fernando, não mandem no grupo, vocês vão mandar ou para a professora Leda que está aí, ou para o Márcio, ou para o professor Fernando, esse é o meu número, tá? Então os 3 primeiros de cada grupo dessa etapa que a gente tem feito com vocês, essa é a terceira, vai ter uma quarta, que é a última, o módulo que vem, eles vão ganhar 8 alinhadores para poder ou testar na sua boca, tá? Então, Fer, eu quero participar do grupo, do curso. Então, os primeiros 3 alunos que fizerem a matrícula, que fizerem a inscrição, nós queremos oferecer para vocês 8 alinhadores. Não são 8 pares, são 8 alinhadores, tá? Para você, ou na sua boca, ou na sua esposa, poder fazer. Eu acho que assim, o ideal é na sua boca, tá? Porque aí você vai perceber, você vai entender, você vai verificar exatamente como que é essa relação de conforto, que é o melhor vendedor é aquele que experimenta as suas estruturas, tá? Então, assim, opa, vou mandar lá para o professor Fernando, e quem está cuidando disso é a professora Leda, porque sai o horário, né? Ó, tal fulano mandou tal hora. Então, a gente sabe realmente quem foram os primeiros, tá bom? Então, queridos, voltando aqui, ó, obrigado, né? Por isso que eu falo para vocês, né? Prepare-se para transformar o caminho de vocês. Então, eu tenho certeza que nós passamos um momento juntos aí, com bastante informação prática, com bastante informação técnica, para vocês aprenderem mais essa relação do trabalho, do dia a dia, tá? E então, mandem isso, vocês receberão ainda algumas mensagens, a professora Leda vai mandar mensagem para vocês, o professor Márcio, o Márcio vai mandar, o professor Márcio foi bom também, que é o mestre mesmo. O Márcio vai mandar para vocês algumas informações, então como a gente fala, alguns vocês vão receber aí, às vezes, informações de outras pessoas, ou é Leda, ou é Márcio, ou é Fernando, ninguém mais está autorizado a mandar nada por vocês, tá bom? Mas o mais importante, vocês estão aqui para aprender uma técnica simples. Quem não quiser fazer seus alinhadores, nós vamos fazer para vocês, nós vamos participar economicamente vocês, que serão nossos sócios, ou o contrário, que é o máximo que eu quero, que vocês amanhã possam produzir mais alinhadores, não para vocês. A gente sabe que ter paciente é difícil. Agora, poder trazer outros colegas num grupo, eu treinar para vocês, esses colegas, e vocês fazerem os alinhadores deles, gente, esses 40, 50 mil reais a mais por mês que os colegas que estão junto com a gente estão ganhando. É muito dinheiro para ficar lá no fundo da tua casa, lá na lavanderia, fazendo alinhador, gente, tá? Então, assim, mas não deu tempo. Não são todos os aparelhos que eu, Fernando Pedrinho, faço. Eu mando para o Peu, às vezes não dá tempo, tá? Só que aí eu deixo de ganhar, mas às vezes eu estou viajando, dando aula, não consigo fazer. Tá bom, queridos? Então, assim, ó, se preparem para ganhar, no mínimo, 15, 20 mil reais a mais por mês, se vocês realmente entenderem o que é essa estrutura da fábrica de alinhadores.